Olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos novamente no projeto Literariamente, esse projeto lindo com a Angelita, em que a gente fala sobre livros e psicologia. A Angelita, como vocês já conhecem, porque ela já está no quarto vídeo aqui desse projeto, ela é mestre e doutora em ciências pela USP, psicóloga, estudiosa do desenvolvimento adulto e felicidade e imaginário cultural. E hoje a gente vai conversar sobre Memórias do Subsolo, este livro aqui de Fyodor Dostoiévski. Eu acho que em russo não é assim que se fala o nome dele não, Angelita. Eu acho que é Dostoiévski. Eu andei assistindo uns vídeos e é um jeito meio diferente de falar. Eu não vou me aventurar a tentar falar Deve como... ser, Diga. deve ser, deve ser Dostoiévski. Nossa, tá vendo? Então, mais difícil ainda. Então, vou ficar só no Dostô mesmo, tipo, apelidei nosso amigo. Mentira, gente, é brincadeira. Dostoiévski escreveu este livro aqui em 1863, Angelita. Eu acho que foi nessa data. Eu tô Aham, aqui, acho que é isso, sim. 1864. E este livro Uhum. aqui também é conhecido como Notas do Subsolo ou Notas do Subterrâneo. Ele tem outras traduções para o título. É um livro super curtinho, ele não tem mais do que 150 páginas, 147 nessa minha edição da editora 34, mas é um livro super denso. Eu achei bastante pesado e eu queria que a Angelita dissesse o que ela achou dessa obra. Olha só, olá para todo mundo que está assistindo a gente, que vai assistir a gente aqui no canal. É sempre um prazer estar aqui com você, Cizuê, nesse projeto que é o projeto do coração de nós duas, né? Essa junção entre psicologia e literatura. Bom, uma característica do Dostoiévski, né, como escritor, é que ele é um excelente psicanalista, né? Até disse que ele influenciou o Freud na criação da psicanálise, né? E o Freud se debruçou sobre a obra do Dostoiévski, sobre os personagens e o escritor, né? O Freud se debruçou sobre a vida do Dostoiévski, sobre a obra dele, sobre os personagens dele e tal. Então, por quê? Né? Quando eu falo que Dostoiévski, antes de ser um escritor, ele é um psicanalista? Porque ele é um grande analista, descritor dos conflitos humanos. Né? A obra dele, toda a obra dele é muito impregnada de uma discussão, de uma exposição dos conflitos humanos, dos tormentos da alma humana, né? das nossas incoerências, das nossas contradições, das nossas angústias. E com esse livro, Memórias do Subsolo, não é diferente, né? É um livro que ele é uma lição sobre a neurose. Por que é uma lição sobre a neurose? Porque o narrador, né, do livro, o personagem principal, que é o narrador, que narra o livro em primeira pessoa, ele é um caso clássico de neurose. Né? Ele transita entre a histeria e o comportamento, não o comportamento, mas a personalidade obsessiva o tempo todo durante a narrativa. Né? Então, você tem situações nas quais ele claramente tem uma atitude, uma expressão histérica muito forte e, ao mesmo tempo, há todo o conflito e toda a angústia que é característica da personalidade obsessiva, o que é comum, porque a personalidade obsessiva, em muitos momentos, ela reage histericamente. É uma característica da personalidade obsessiva ter reações histéricas. Então, é uma lição sobre a neurose. Até a história dele, quando ele fala da infância dele, é uma clássica condição de infância, de desenvolvimento infantil, que leva à neurose. Então, dá para traçar, né, as razões pelas quais ele é a pessoa que ele é, porque ele fala da infância dele. E a infância dele tem todos os elementos que vão gerar um sujeito neurótico. Por exemplo, fala. Eu ia só tentar dar um panorama, Uhum. assim, né, do que é o livro para o pessoal que não leu e para o pessoal que leu há algum tempo, né? Nós temos um livro
com esse personagem que a Angelita mencionou, que é um homem que começa o livro numa primeira parte com uns 40 anos. Esse personagem, narrador, ele não se nomeia, a gente até o fim do livro não sabe qual é o nome dele. Ele é um ex-funcionário público. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrija, Angelita, pode interferir. Ele é um ex-funcionário público que, aparentemente, pelo meu entendimento aqui, ele parou de trabalhar porque ele recebeu um dinheiro de uma herança e parou de trabalhar e vive desse dinheiro. É um homem que, apesar de ter recebido essa herança, vive com muita simplicidade, pouquíssima grana, muito humilde. E na primeira parte do livro, né, a gente tem esse livro dividido em duas partes. A primeira parte se chama O Subsolo, e este homem é reconhecido como o homem do subsolo, né, pelas pessoas que estudam, né, essa obra. Ele seria o homem do subsolo. E a segunda parte se chama A Propósito da Neve Molhada. Nessa primeira parte, esse homem de 40 anos, mais ou menos, ele está fazendo uma elaboração. É um texto mais filosófico, mais reflexivo, e ele fala muito de si, reclama muito da vida, fala que é um homem ruim, que é um homem desprezível, mas, ao mesmo tempo, também é um homem, como você disse, vive nessa ambiguidade. Também se acha uma pessoa que, eventualmente, superior às outras pessoas. E, na segunda parte, ele tem uma novela que tem, eu acho que 3 fatos, que depois a gente pode falar sobre esses fatos, e que mais ou menos exemplificam a vida dele, e aí ele rememora mais ou menos os 20 e poucos anos nessas 3 novelinhas. Então é isso que a gente tem, este homem, né, falando de si um pouco filosoficamente na primeira parte e contando uns episódios da vida jovem, aos 20 e poucos anos, nessa segunda parte. Então, Angelita, segue o bonde aí que você estava falando da neurose, então, do nosso personagem, do homem do subsolo. Na primeira parte, né, quando ele tem esse solilóquio, né, esse monólogo no qual ele dialoga com um interlocutor ou uma plateia imaginária, né, no fim das contas, que ele constrói a narrativa como se ele estivesse se comunicando com uma plateia, como se ele estivesse num palco, dialogando, se comunicando com uma plateia, que na verdade é o leitor, né? Essa plateia é o leitor, os leitores. Nessa primeira parte, o aspecto obsessivo, e aqui deixa eu fazer uma diferenciação. Quando eu falo da personalidade obsessiva, eu não estou falando do comportamento obsessivo. Qual é a diferença? Quando a gente fala em comportamento obsessivo, nós estamos falando do transtorno obsessivo-compulsivo, né? Que é o quê? Aquele transtorno de comportamento no qual a pessoa tem. É caracterizado por 2 aspectos. A intrusão de pensamentos obsessivos, de pensamentos que invadem a mente da pessoa e que ela não tem controle sobre eles. E que esses pensamentos intrusivos levam a um comportamento compulsivo. Qual é o objetivo? O comportamento compulsivo, a ideia, o objetivo é tentar conter o pensamento intrusivo. É como se o comportamento compulsivo fosse uma espécie de ritual que o sujeito adota para tentar controlar a angústia gerada pelo pensamento intrusivo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A pessoa, ela acredita, por alguma razão, algum evento da vida dela, que se ela, por exemplo, esquecer de trancar a porta, vai acontecer uma tragédia. Por exemplo, a casa vai ser invadida por alguém que vai matar toda a família. Então, toda vez que ela sai, esse pensamento invade
a pessoa, invade a mente dela, né? A casa vai ser invadida, vão assassinar a família toda. E aí ela volta para conferir se a porta está fechada ou não. E aí ela pode voltar 20 vezes para conferir se a porta está fechada ou não. Então, o pensamento intrusivo vem e a pessoa adota um comportamento que é compulsivo. Quando eu falo adota, não é que a pessoa para e pensa, eu vou fazer tal coisa, não. É uma solução que aparece, que ela se apega àquela solução. E aí vira um comportamento compulsivo. Pode ser lavar as mãos compulsivamente, quando a pessoa é invadida por um pensamento, por exemplo, de ordem sexual, que é o clássico, né? Vem um pensamento de ordem sexual intrusivo, a pessoa se sente suja por conta de algum evento da vida dela e ela lava a mão, por exemplo, para tentar conter a angústia por aquele sentimento. Então, isso é um transtorno obsessivo compulsivo. Ok? Ou seja, isso é um transtorno comportamental. Quando eu falo de personalidade obsessiva, eu estou falando de uma estrutura de personalidade que é formada lá durante o Édipo, lá na primeira infância. Ou seja, no transtorno obsessivo compulsivo, a gente está falando de um diagnóstico psiquiátrico que a psicologia comportamental se dedica muito a criar estratégias e técnicas para tentar ajudar as pessoas que sofrem desse tipo de transtorno. Ou seja, é muito mais um foco no comportamento, ok? E na cognição. Quando eu falo de personalidade obsessiva, eu estou falando de uma estrutura de personalidade, ou seja, algo que constitui o sujeito desde o período da primeira infância, lá no Édipo. Então, aí a gente está falando de uma perspectiva psicanalítica. E a estrutura, a personalidade obsessiva, é uma personalidade caracterizada por um enorme conflito entre o bem e o mal, vamos colocar assim, se a gente for colocar de uma forma bem objetiva. Porque a personalidade obsessiva é uma personalidade que, por alguma razão, no processo do desenvolvimento, se sentiu muito culpada pelo desejo que sentia pelo progenitor do sexo oposto. Né? Essa culpa é gigante. Então, o superego, né, aquela parte da nossa mente que nos convoca a ser bom, aí não convoca a ser bom por simples bondade, mas convoca a ser bom para evitar a punição. O superego é a parte da nossa mente que representa os valores, as regras, as normas da sociedade, da cultura. Então, é aquela parte da nossa mente que diz assim, não, você não pode fazer isso porque isso é pecado, ou você não pode fazer isso porque isso é errado, você vai ser preso, olha o que as pessoas vão pensar de você. Então, é aquele juiz interno que está o tempo todo nos convocando a seguir as regras para não ser punido. Então, na personalidade obsessiva, o superego é muito cruel. Ele é um juiz extremamente cruel, ele é um policial da Gestapo, da Stasi, da KGB. Ele é aquele espião da KGB que está vigiando cada pensamento, cada passo seu, e te controla como um policial da Stasi. Para quem não sabe, Stasi é a polícia da Alemanha comunista. Então, o que acontece aí? Na estrutura de personalidade obsessiva, o superego é muito cruel. E há muita culpa na estruturação desse tipo de personalidade. Então, há um conflito muito grande entre desejo e culpa, entre censura e liberdade. Esse conflito é muito intenso na personalidade obsessiva, que leva à neurose, né? Que configura a neurose, que é aquela dificuldade de adaptação ao mundo real, uma dificuldade de adaptação, e ele usa um termo que era muito comum na literatura russa da época, que é a vida vivida, a vida viva, né? É um termo que o narrador vai usar, a vida viva, a vida real. Então, essa diferença entre o que é o imaginário, aquilo que se passa dentro da nossa mente, das nossas fantasias, e a vida real, a transição deste mundo da fantasia para o real
é praticamente impossível para a personalidade obsessiva. Então, o desejo ele é sempre contido, ele é sempre censurado, ele é sempre negado. Na personalidade obsessiva, há uma dificuldade em sustentar o desejo. Há o desejo, mas há uma dificuldade em sustentá-lo. E a gente vai ver isso o tempo todo no personagem, principalmente na segunda parte, quando ele vive o tempo todo de forma muito visceral esse conflito entre o desejo e a negação desse desejo. A tentativa de escapar ao desejo, de rejeitar o desejo. Ele não sustenta o desejo, ou seja, ele não consegue dar vazão àquilo que ele quer. Por quê? Porque há muita culpa, há um sentimento de não merecimento, de impossibilidade para a realização do desejo. E na cabeça dele, é como se ao realizar o desejo ele fosse ser punido. Punido como? Não vai dar certo. Se eu fizer isso, se eu realizar esse desejo que está me invadindo agora, amanhã vai ser tudo macaca. Né? Eu vou sentir isso, eu vou sentir raiva, eu vou sentir aquilo. Então, é como se não fosse possível para ele o prazer, não fosse possível para ele o prazer e a serenidade que o prazer pode gerar. Né? A realização do desejo e a serenidade que vem após a realização do desejo. E mais do que a serenidade, o vazio. Né? Porque uma vez que o desejo é realizado, vem o vazio. E é esse vazio que nos impulsiona a perseguir um novo objeto de desejo. Na personalidade obsessiva, ele teme tanto o vazio, o terror do vazio é tão grande que não realizar o desejo é evitar ou é tentar evitar o confronto com o vazio. Então, ele faz isso o tempo todo, ele se protege como? Se aprisionando num modo de funcionamento que ele entende que é imutável. Isso é típico da personalidade obsessiva. Não é possível mudar isso. Eu sou assim, não há jeito para mim, não há salvação. O amor não vai me salvar, nada vai me salvar. Eu sou assim. Ele se aprisiona nessa certeza, nessa convicção da impossibilidade. Por quê? Porque se você escapa da impossibilidade, se você trabalha com a possibilidade, você vai atrás do desejo. Se você realiza o desejo, vem o vazio. Você precisa encarar o vazio. E é isso que vai te mover para um outro desejo. E o obsessivo, ele não se permite isso. Por quê? Porque o obsessivo ele tem um grande terror. É o terror da castração. Então, encarar o vazio é encarar a castração, é encarar a falibilidade, é encarar a nossa limitação, é encarar a nossa vulnerabilidade. E a personalidade obsessiva, ela evita encarar isso, porque o grande terror da personalidade obsessiva é a constatação da castração, é a constatação desse limite, desse vazio, dessa falência. Então, evita-se. E é isso que ele faz o tempo todo. Na segunda parte, isso fica muito claro. Quanto ele evita a realização do desejo, por mais forte que o desejo seja. Quando ele começa a ser sequestrado pelo desejo, e o desejo literalmente bate a porta dele, ele se recolhe. Ele, literalmente, ele afronta o desejo, ele recusa o desejo, ele nega o desejo, de uma forma violenta, de uma forma agressiva. É uma ambiguidade que a gente vai vendo, né, Angelita, o tempo inteiro. Ah, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Ah, não, pensei bem, não vou fazer mais. Acho melhor não fazer. Eu vou trombar com esse cara aqui na praça para ele perceber que eu sou eu. Ah, não, desisti de trombar com ele. Às vezes em pequenas coisas, às vezes em coisas maiores. Aí você vai assim acompanhando e para quem está assistindo, a gente vê, gente, conviver com uma pessoa assim deve ser bem, no mínimo chato, né, Angelita? É um chato, porque quer e não quer, faz e não faz. É aquela pessoa que, né, quer fazer, mas sempre recua, né? Sim, sempre recua. Não dá conta de encarar
a possibilidade, a falência, o vazio que vem após a concretização do desejo. Que acontece, sim, né? Sim. E aí a gente tem 3 episódios, assim, essa novelinha da segunda parte, tem 3, assim, eu identifiquei assim, 3 grandes fatos. O primeiro é que ele tem um pequeno embate com um cara num bar, e o cara nem dá confiança para ele, assim, porque ele é uma pessoa que acho que não chama tanta atenção, né, na vida. E aí esse oficial nem briga com ele, tenta brigar com ele, mas ele não fica com medo do cara, não sai na briga e tal. E aí a vida passa. Anos depois, ele encontra com esse cara na rua, numa rua movimentada lá. E aí ele reconhece o cara, o oficial, que anos antes tinham brigado, mas o cara nem reconhece ele. E ele fica por dias, por meses, rodando ali e vigiando aquele cara, na expectativa de que o cara o reconheça e de que eles tenham um novo confronto. Mas ele não tem coragem de abordar o cara e falar: ei, você aí, você é aquele. E não faz isso, nunca. E aí essa história da trombada aí é uma dessas cenas que ele pensa: eu vou trombar no cara. Chega um dia, ele tromba no cara, mas o cara não reconhece ele, passa, enfim. A coisa passou. O segundo episódio é que ele vai visitar um amigo. Chega na casa do amigo, ninguém queria ele lá, né? E outras pessoas estão juntos, outros colegas que ele também conhecia, ia haver uma festinha de despedida, um jantar de despedida no dia seguinte. Ninguém queria que ele fosse. Ele se oferece para ir, se endivida, aí fica naquele pensamento: por que eu deveria ir nesse jantar se ninguém me queria lá? Por que eu deveria ir nesse jantar se eu nem tenho dinheiro para isso? Grande coisa eu ir nesse jantar se fulano é repugnante, se Beltrano é isso. É muito engraçado, mas no fundo eu vou no jantar. Vai se endividar mais ainda, vai com uma roupa que ele... Outra coisa que me chamou atenção é a importância, a relevância que dá para a questão estética, né, também. E aí, enfim, vai no jantar. Chega no jantar, implica com todo mundo, atrapalha o jantar de todas as pessoas, é humilhado no jantar e fica lá vigiando os caras à distância que menosprezam ele. Ele sai correndo atrás dos caras pela rua, vai parar num bordel, num prostíbulo. Aí, bêbado, dorme, quando acorda no outro dia, encontra a moça lá, que é a Lisa, e aí tem um grande diálogo cheio de moral e de... eu achei, assim, muito querendo dar um sermão na Lisa, né? Até com boas intenções, eu acho, mas, no fundo, falando para ela algo que ele mesmo não era capaz de fazer, que era enfrentar, né, os obstáculos, enfrentar a vida, etc. Então, assim, foi um personagem que para mim foi muito difícil de lidar, sabe, Angelita? Honestamente, eu ficava lendo e falava: ai, que antipatia. Ai, que nervoso. Pois é. Tem uma coisa que é essa coisa, né? Uma das características da personalidade obsessiva é o comportamento obsessivo, né? Aquilo que o transtorno obsessivo compulsivo, ele é comum nas personalidades obsessivas. E a gente vê isso no livro, né? Como os pensamentos vão ganhando vida própria na mente do personagem, né? Do narrador. Eles vão ganhando... Ele vive uma situação e aí a mente dele vai criando uma história em torno daquela situação, e essa história vai indo para o futuro, e aí é sempre uma história que vai se desenrolando e acaba em tragédia, ou numa situação absolutamente fantasiosa. Então, assim, é como se esse mundo imaginário no qual ele vive dentro da cabeça dele, ele se permitisse alguns movimentos, sejam de agressão, sejam de amor, sejam de realização, ele se permite alguns movimentos que ele não se permite na vida viva. Ao mesmo tempo, esse poder que os pensamentos dele também têm, eles também têm um poder de tortura muito grande, porque o tempo todo esses pensamentos invadem a mente dele, mostrando sempre
desdobramentos trágicos, infelizes, um sofrimento absurdo. Então, ele nem viveu a situação, mas ele já sofreu tanto por aquilo na mente dele. Então, ele está o tempo todo miserável, emocionalmente angustiado, infeliz, tenso, estressado, porque a mente dele está o tempo todo vivendo situações de todos os tipos, intensamente. Enquanto na vida real, concreta, ele vive muito pouco. Né? Ele é o homem do subsolo, como ele diz, eu passei 40 anos no subsolo. Né? Há 40 anos eu estou no subsolo. Há 40 anos eu não estou vivendo a vida viva. E isso é muito característico da personalidade obsessiva. Ela é tão atormentada por pensamentos intrusivos que numa hora criam possibilidades, vão vivendo uma vida inteira no pensamento, e outros momentos, esses mesmos pensamentos levam a fins trágicos, a situações humilhantes. Esse é um dos grandes medos da personalidade obsessiva, a humilhação. Quando você fala da preocupação com a estética, é muito mais... É uma preocupação estética porque é uma preocupação com a imagem. Né? Eu quero que as pessoas me vejam como um ser perfeito. Isso é uma preocupação muito típica da personalidade obsessiva, porque é o medo da castração, é o medo que me vejam vulnerável, falível, imperfeito, que me vejam impotente. Então, eu preciso criar uma imagem que seja uma imagem de perfeição, sem falhas. E isso é uma das coisas que impedem as pessoas que têm uma personalidade obsessiva de atuarem efetivamente na vida. É o medo de falhar, né? Porque se eu falhar, vão descobrir que eu não sou perfeito. Por isso que todo o discurso mental dele é eu sou superior, né? Eu sou culto, eu sou inteligente, eles são uns idiotas, eles são burros, eles não têm cultura, que é como ele consegue se colocar acima das outras pessoas. Tipo, eu sou pobre, eu não tenho sucesso financeiro, mas eu sou culto, eu sou inteligente, eu sou superior. Uhum. Mas ele não tem uma vida melhor, não é porque ele não teve oportunidade, né? Fica claro na narrativa que ele abandonou um emprego, que era um emprego promissor. E geralmente isso é comum nas pessoas que têm uma personalidade obsessiva. De novo, é o medo de não dar conta das expectativas geradas, é o medo do sucesso. Se eu for prosperando na vida, quanto mais alto eu subo, maior é a expectativa gerada em relação a mim, ao meu desempenho, aos meus resultados. Então, eu recuo. Eu recuo para que, se eu fico num lugar pequeno, né, como é o lugar que ele ocupa no mundo, ninguém espera nada de mim. Então, não há o risco de verem a minha imperfeição. E isso é muito comum. Então, ele vive nesse dilema. Isso é muito sofrido. E a gente vê esse sofrimento durante a narrativa dele, principalmente na primeira parte. Como ele se amaldiçoa, como ele se despreza, se desqualifica, ao mesmo tempo que ele se envaidece, se coloca numa posição superior às outras pessoas. Então, o tempo todo, ele está lutando com esses dois aspectos dele mesmo. Um, que tenta içá-lo a uma categoria especial em função da capacidade intelectual dele, do conhecimento que ele tem, e o outro lado dele que despreza a pessoa que ele é, que despreza a impossibilidade que ele tem de se relacionar, de viver a vida viva. Então, ele fica se martirizando, né? É o alter ego cruel que fica ali o tempo todo dizendo: você é uma caca, você não é, você é um fracassado, você é um miserável, né? E ao mesmo tempo um ego que tenta tirá-lo dessa posição, né? Que diz: não, olha, você é inteligente, Você tem é cara culto, de inteligente, ele fala no você tem livro, cara, né? Você pode ser um qualquer, mas você tem que mas ter você uma tem cara postura, um de rosto inteligente. inteligente, ele diz. Fala, gente, Exatamente. um rosto inteligente basta, né? Exatamente. E aí o que acontece? Como ele tem um superego muito enrijecido, o que acontece? O id, ele vem de uma forma descontrolada, porque o superego é rígido demais para conter o desejo. Ele se torna extremamente cruel,
né, desqualificador, etc. e tal, né, um superego muito cruel. O id, ele vai escapulir de forma muito violenta. Então, tem momentos no livro, né, principalmente quando ele interage com outras pessoas, porque esse é o grande desafio do ponto de vista psicológico para todos nós, são as relações. Quando ele se relaciona com outras pessoas, a agressividade dele vem com toda a força. Né? É como se ele tentasse se defender da angústia frente aos relacionamentos, ou seja, do medo da rejeição, do medo de não ser amado, e isso fica claro em alguns momentos, ele reage agressivamente. Até porque ele é Ele órfão, ataca. né, Angelita? Você falou a história da Aham, infância, tudo. A história da infância é que ele é órfão, né? exatamente. E aí, o que acontece? Se na infância você passa por uma experiência de abandono, como ele narra que ele viveu, né, da ausência de amor, né, que é uma coisa que ele deixa muito claro, né, o quanto isso dói nele, essa ausência de amor, essa ausência de referência, de raiz, de referência familiar, de lar. Quando isso acontece na infância, é muito comum haver três caminhos do ponto de vista afetivo. Um é o que o sujeito vai tentar lidar com essa falta. Um é o caminho da complacência, né, que leva o sujeito a buscar o contato. Então, é aquela pessoa que aceita qualquer coisa para se relacionar, que se submete a qualquer tipo de condição para poder se relacionar. Existe um movimento que é o movimento agressivo, onde a pessoa luta contra os outros, né? Tipo, já que vocês não me amam, eu vou lutar contra o mundo, contra as pessoas. E existe um movimento de isolamento, né? Já que eu não sou amado, eu vou me esconder do mundo. E é interessante que ele, né, o narrador, ele apresenta esses três, ele oscila entre essas três posições afetivas. Há momentos em que ele busca, né, a companhia das pessoas, e é meio que uma coisa impulsiva, né, que ele não para pensar, é como se fosse uma coisa que vem lá, né, do inconsciente, diz, vai, e ele mesmo fala, né, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso, mas eu sei que eu vou fazer, e ele vai, buscando esse amor. Há momentos em que ele reage agressivamente, ataca as pessoas gratuitamente, então, assim, agressivamente, lutando contra as pessoas, e há momentos em que ele se isola totalmente, em que ele se refugia nele mesmo, nessa mente dele, para não se relacionar. Então, ele oscila nessas três posições, que são três posições neuróticas em relação aos afetos, o tempo todo durante o livro. Então, na primeira parte, a gente tem esse homem, dá até para você se imaginar na cadeira do analista e ele deitado no divã falando sobre ele, dá para você visualizar essa cena, né? Porque é uma catarse, é ele falando sobre quem ele é, né? Sobre É um personagem todo muito esse real, conflito. né? Muito real. Muito real. Uhum. É claro que, como personagem, a coisa está potencializada, mas você conhece pessoas, ou você mesmo vivencia momentos como aquele, né? Onde você questiona o seu valor moral, onde você se coloca numa posição de superioridade entre os outros e, ao mesmo tempo, você se vê como o cocô do cavalo do bandido, porque isso é muito humano, né? Todos nós, em algum momento, a gente vive essa contradição, esse paradoxo de se sentir melhor do que o outro e imediatamente se sentir inferior ao outro, né? Ele mostra isso de uma forma muito intensa. Então, a primeira parte é muito se expor, né? É se colocar ali, né? Se desnudar. Só que, olha só, na resistência, usando um termo bem psicanalítico, na resistência. Quando ele sente que ele se expôs demais, ele recua e oferece uma explicação racional para justificar aquele comportamento dele. Então, ele trabalha o tempo todo na resistência e na racionalização, o tempo todo. Então, quando ele sente que ele relaxou demais a guarda,
a resistência entra em ação, ele recua e oferece uma justificativa para o comportamento dele que é racional. Ele até tem um momento que ele fala, eu tenho uma explicação para tudo. Que é típico do mecanismo de defesa da racionalização. Eu explico tudo. É típico da nossa sociedade também. E é muito interessante, assim, se eu tivesse conversado com você antes de ter lido o livro, certamente eu teria aproveitado muito mais minha leitura, né? Teria tido capturado outras nuances da leitura, né? Mais profundamente, teria identificado. Eu até faço, né, observações do lado, às vezes diagnósticos, né? Eu vivo fazendo isso, dos personagens, determinados comportamentos que me despertam, né, leituras, mas assim, acho super interessante ver como essa coisa do superego, né, e dessa exigência que a gente faz social, talvez na nossa geração, muito mais do que dos nossos filhos, né, que a gente vê esse movimento também geracional acontecendo, essas mudanças. Mas, enfim, Sim. Eu, depois dessa conversa, recomendo muito mais, mas preparem-se, gente, porque é um personagem daqueles, né, que exige muita compreensão. Mas Memórias do Subsolo é um livraço. Eu agradeço imensamente, Angelita, sua disponibilidade aí para conversar com a gente. E no mês que vem tem mais, né? Já estamos com o próximo livro. Eu já li o próximo, tá aqui, ó, olhando para mim. A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver é o próximo livro que a gente vai conversar em breve. Muito obrigada e até a próxima. Só uma coisinha só, que eu acho que é interessante sobre o livro, que daria, enfim, daria um seminário. É que na primeira parte ele traz vários elementos que são muito característicos da época na qual o livro foi escrito, que são coisas que são muito atuais até hoje, discussões sobre ideologias utópicas, sobre a ideia de um mundo ideal, de igualdade, e ele é muito crítico em relação a isso, né? Sobre a questão da influência cultural, no caso dele, a influência da Europa na cultura russa, e ele era um amante da cultura eslava, o Dostoiévski, né? Ele tinha muita aversão a essa ideia do mundo eslavo adotar a cultura europeia. Então, ele coloca, em vários momentos, críticas, né, à influência europeia, críticas à utopia socialista. Ele vai pincelando com várias críticas a coisas que são muito típicas da época dele e que são atuais até hoje. Né, a discussão entre a utopia socialista, a questão do mercado, a questão das influências culturais. Então, assim, o Dostoiévski, ele era um pensador, no sentido mais lato da palavra. Então, para quem vai ler, se a pessoa tiver paciência para... Na hora que ele faz as citações de nomes, ele vai lá, por exemplo, quando ele fala do sublime, do belo, do Kant. Se você tiver paciência para buscar, tentar entender o que é esse sublime, esse belo, tentar entender cada coisa que ele vai falando é de uma riqueza impressionante, mas isso seria gente, não outro encontro. Eu fiz aqui outras pesquisas também, né? Então, assim, o que a Angelita está falando até complementa a ideia que é uma crítica à racionalidade, né? A razão que Dostoiévski faz no livro, porque a ciência, né? Porque ele era um cara que está, inclusive, reconhecendo aqui a questão religiosa, né? Esses valores religiosos que ele defendia no livro. E eu estava pesquisando, Angelita, até já que você fez um adendo aí, que esse livro inspirou Kafka, gente, escrever Metamorfose. Esse livro foi a inspiração. E Dostoiévski, na primeira parte do livro, faz muitos questionamentos, que é isso que a Angelita está falando. Um deles aqui está dizendo assim, que eu até anotei, botei uma setinha aqui para poder ler para vocês. Não se entregue à ociosidade destruidora, que, como se sabe, é a mãe de todos os vícios. O homem gosta de criar e de abrir estradas, isso é indiscutível. Mas por que ama também até a paixão, a destruição e o caos? Então, esse personagem fica o tempo inteiro fazendo
esses questionamentos, essas divagações, e na primeira parte ele faz essa elaboração toda para na segunda contar a vida dele e fazer você pensar, então, diante dessa vida, essas questões, não é isso, Angelita? Isso, e a gente ainda poderia fazer uma análise do livro a partir da metanoia, da crise da meia-idade, numa perspectiva junguiana, porque ele está em plena meia-idade, e isso ele vai pontuando o tempo todo, né, os 40 anos, então ele está em plena crise da meia-idade. Então dá para fazer uma análise do livro a partir dessa perspectiva da metanoia. Ou seja, há inúmeras possibilidades de análise desse livro, sociológica, filosófica, histórica. Enfim, é um livro riquíssimo em termos de conteúdo, mas, como a Sizue falou, é uma leitura densa, é uma leitura que não é fácil de fácil digestão. Mas vale a pena, é algo que tem que Vale ser a lido. pena, vale a pena. Principalmente se você tiver paciência para fazer essa leitura detalhada e buscar as referências que ele vai citando no discurso, é de uma riqueza impressionante, vale muito a pena. Eu adoro Dostoiévski, então. Dostoiévski. Isso. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Angelita. Até, gente. Eu que agradeço, Sizue. Tchau, tchau. Tchau.